Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, participar desse evento da FAUST, é sempre um motivo de orgulho para nós, realizado aqui no Brasil. Agradeço também o meu nome, a comissão do Falou. que fez o convite. Acho que é só dar uma ligadinha, mas tá bom. Bom, em relação à colicistite aguda, eu vou me atentar mais às afecções que trazem as comorbidades e seus aspectos ecográficos. Nós temos que lembrar que a vesícula biliar, ela está na face visceral do fígado, exatamente na fissura interlobar principal, que é marco anatômico da veia hepática média. E ela tem uma variedade muito grande em relação à sua análise na ultrassonografia, principalmente quanto ao ponto qualitativo. Na questão qualitativa, nós temos uma vesícula que pode ter variação de forma, então nós temos um longitudinal que varia desde o colo até o fundo de 7 a 10 centímetros, mas nós temos uma predição muito importante na quantificação, que é a análise mais mensurável em relação à espessura da parede, e ela é normal até 3 milímetros, e a mensuração do diâmetro transverso na vesícula, da sua parte de dentro a dentro, até 4 centímetros para um diagnóstico de vesícula hidrópica. Nós temos como vascularização a artéria cística, que faz o complemento da vesícula, tem uma pobre vascularização no fundo, onde a gente precisa evidenciar muito bem o fundo da vesícula, e em caráteres de emergência, infelizmente, não há como você previamente fazer um jejum ou até mesmo um preparo desse paciente. Nós abordamos muitas vezes com uma vesícula não tão repleta, mas de uma certa maneira a avaliação da vesícula biliar ela requer padrões técnicos rígidos. Dentre eles, liga harmônica, é sempre obrigatório o uso da harmônica e um jejum de pelo menos 6 horas para a repressão completa da vesícula biliar. Então a colicistite aguda, vou colocar o microfone um pouquinho mais aqui que fica mais fácil, ela não é uma questão infrequente para o dentre as emergências, eu diria até urgências cirúrgicas, num abdômen agudo, se vocês notarem esse trabalho, onde houve 3.440 pacientes, apendicite é a número 1 em questão cirúrgica, mas nós temos ali, fora apendicite, entre as 5 principais, nós temos a colicistite aguda. É uma causa comum de dor abdominal aguda com tratamento cirúrgico e muitas vezes, dependendo da comorbidade do paciente, há uma conduta mais conservadora. E o nosso papel ele é importante na avaliações de complicações com perfurações. Hoje nós temos mais de 150 mil casos por ano no Brasil de colicistite aguda e é a terceira causa de internação de emergência cirúrgica. Se você usar a clínica, vamos fazer o diagnóstico pela clínica. A clínica ela não é clássica em 40% dos casos. Isso nós temos devido exatamente à questão da denervação que ocorre ao longo da idade, que é o período mais comum entre a terceira idade e o acometimento da colicistite aguda. Então, os pacientes da terceira idade, eles acabam tendo uma denervação e acabam não favorecendo a uma clínica mais característica da colicistite aguda. E isso tem um fator prognóstico importante, porque quando nós nos deparamos com esses pacientes, a taxa, por exemplo, de complicação para uma colicistite aguda litiásica é de 51% nos idosos e a taxa de complicação para colicistite aguda alitiásica, independente da idade, chega à casa dos 45% com perfuração. Então nós temos um fator de prognóstico importante. E o método de imagem, ele faz uma implicância em relação ao estabelecimento da conduta nesses pacientes e aos diagnósticos diferenciais. Se você faz uma abordagem cirúrgica previamente, sem ter previamente avaliado com método de imagem, e não precisa necessariamente ser com a ultrassonografia, nós temos uma taxa de cirurgia negativa em torno de 20%.
E quando você aplica o método de imagem, nossa taxa de cirurgia negativa cai para 3%. E nós temos, com certeza, um diagnóstico mais precoce, o que reduz as taxas de complicações. Então, hoje, o método de imagem ele faz parte de qualquer protocolo estabelecido para uma conduta cirúrgica, e é daí que nós temos, por exemplo, uma comparação da solicitação frequente da ultrassonografia na apendicite para avaliação previamente à cirurgia. Tá? Então, se pede muito ultrassom porque se sabe que a nível de gestão isso tem muita contribuição. O ultrassom é ótimo, tem uma acurácia perfeita, ele chega a uma acurácia, uma sensibilidade, uma especificidade em torno de 85%. Não há necessidade de fazer outro método, apenas como diagnósticos diferenciais em relação ao espessamento de parede para o carcinoma de vesícula biliar. O ultrassom ajuda o diagnóstico diferencial, um método resolutivo e imediatista. Assim que termina o exame, você já tem praticamente o estabelecimento do diagnóstico e, com isso, já se estabelece rapidamente o prognóstico. A utilização da ultrassonografia, cada vez mais a nível, né, de população, tem permitido que a gente faça um diagnóstico mais precoce. O advento do Doppler na entrada na ultrassonografia em 1982, com a sua aplicação em 87, também contribuiu para a acurácia e especificidade do nosso diagnóstico nas colicistite agudas. Tá? Então, a gente consegue ver desde o momento inicial, indolente de uma inflamação, até mesmo uma situação já que tenha complicações. E tudo que envolve quadrante superior, o primeiro método é o ultrassom. Ele é, de todos os métodos que o ultrassom mais contribui para o diagnóstico, perceba que no número de pacientes que vêm para o ultrassom, 7 dos que foram avaliados, todos foram diagnosticados pela ultrassonografia. Então, a vesícula é um território do ultrassom, é um território também em relação a lesões polipóides de outros métodos, mas a nível de inflamação, a ultrassonografia colabora melhor. Tá? E ela consegue mostrar. Por favor, vamos ligar a harmônica, vamos focalizar e dar um zoom para que a gente consiga mensurar melhor. A relação de aumentar a imagem vem da obstetrícia, com o período do primeiro trimestre, onde a gente mensura a translucência nucal com um zoom, magnificando a imagem. Isso se replica também. Colocar os parâmetros corretos no Doppler, onde o PRF esteja não maior do que 1 kHz. O filtro do Doppler abaixo de 100 Hz é o ideal, no máximo 200, e um ganho do color de 50% a 60% para que você tenha uma máquina ajustada para fazer uma boa avaliação quanto à vascularização. Cobertura, todo o abdômen, nós temos sinais indiretos em outros locais, como adenopatia, líquido na cavidade, abscessos que podem encapsular em outros locais que não sejam na face visceral do fígado. Mudanças de decúbito, se possível, com relação ao paciente, e fazer o Murphy ultrassonográfico. Lembrar que o Murphy ultrassonográfico é uma parada da inspiração quando você está frente a uma compressão com o transdutor. Então, você comprime, pede para o paciente inspirar, e ele tem uma parada brusca da inspiração pela dor causada pela peritonite levada da vesícula. A técnica do exame aumenta a sensibilidade diagnóstica, isso é confirmado em estudos, e a ARF, como foi muito bem colocada pelo professor Matteoni, é um método promissor. Desde que a gente utilize, né, uma máquina que esteja aí com um software bem evoluído, ela traz uma sensibilidade a nível de diferenciação da parede da vesícula biliar para processos inflamatórios e até neoplásicos de 100%, com uma especificidade de 91%. Veja que a curva ROC, quando você usa a ARF na vesícula, passando do valor de corte de 2,7 centímetros por segundo, que é uma velocidade estabelecida pelos métodos Sharewave, você consegue estabelecer o diagnóstico. Aqui uma parede normal, a velocidade em 1 metros por segundo, aqui uma parede demasiada por uma colicistite alitiásica, a velocidade em 1 metro por segundo. Vejam que abaixo de 2,7 metros por segundo numa ARF, não houve nenhum caso positivo para câncer. Então, esse é o valor de corte utilizado na elastografia. Com a fisiopatologia da vesícula, nós temos um processo obstrutivo, seja ele por cálculo, isso ocorre em 90% dos casos, seja ele por uma bile espessa ou por um corpo estranho, como, por exemplo, um parasita, um ascaris ou alguma outra coisa. Nós temos uma oclusão, uma obstrução do ducto cístico prolongado por fatores intrínsecos ou extrínsecos.
acúmulo de líquido por aumento da secreção biliosa, uma distensão e aumento da pressão intraluminal da vesícula, ocorre uma compressão venosa e arterial, no primeiro momento venosa e num segundo momento arterial. Nesse momento nós estamos passando a entrar para um diagnóstico de colicistite gangrenosa. E assim que ocorre essa parte isquêmica arterial, nós começamos a ter a translocação bacteriana. Essa translocação bacteriana prolifera na bactéria e cria praticamente uma ruptura transmural do quadro da colicistite aguda. E aí nós vamos ter as complicações, que é extravasamento, né, do pus para a cavidade, fígado, via biliar, mesentério e peritônio, onde nós, com a ultrassonografia, vamos tentar diagnosticar cada um desses achados. Quais são os achados de imagem para colicistite aguda? Não há achado patognomônico. Não há achado patognomônico. Quanto mais achados, maior a sua sensibilidade. Se você pegar só a parede da vesícula acima de 3 milímetros, nossa possibilidade diagnóstica está em torno de 45%. Então, a mensuração é um critério isolado e de baixa acurácia. Essa mensuração passa a ser relevante quando nós começamos a ter critérios adicionados a esse espessamento da parede. Veja que quando nós começamos a ter outros critérios adicionados, a sensibilidade do ultrassom chega a 88% com uma especificidade de 80%. E o critério mais importante, mais presente, é a vesícula hidrópica. Esse é o mais importante. A vesícula hidrópica é o sinal de alerta para a vesícula biliar. Ele está te alertando para um câncer, ele está te alertando para uma inflamação, ele está te alertando para uma descompensação, muitas vezes, secundária da vesícula. Então, a vesícula hidrópica sempre será, para nós, na ultrassonografia, um momento de muita atenção. Nós temos cálculos biliespessas, cálculos impactados, são critérios diagnósticos, o espessamento maior que 3 milímetros da parede, isso daqui está presente em 75% dos casos, o Murphy ultrassonográfico positivo, as coleções ao redor da vesícula e a hiperemia ao Doppler. Lembrar que nós temos que avaliar toda a vesícula, e um lugar preocupante, como o fundo tem uma pobre vascularização, ele acaba tendo colicistite focais e com ausência do Doppler. Então a gente tem que ficar muito atento à espessura do fundo da vesícula. Uma vez ela espessa, você está de frente a um diagnóstico. Esse trabalho foi um trabalho antigo que nós levantamos lá no nosso serviço em relação à litíase. A litíase é a causa mais comum, não dá como não citar. Tá? Aqui nós tivemos na nossa casuística 14,7% da população que foi avaliada assintomática, sem queixa clínica, e uma predominância nas mulheres. A gente sabe que se tiver fértil, diabética, obesa, isso aumenta muito. Tem estudos que mostram que chegam a 57% a incidência de litíase assintomática, a depender dessas pacientes, mas o que me preocupa é o risco de complicação. Então, quando o paciente tem um cálculo, ele tem um risco de complicação por uma pancreatite, ele tem um risco de complicação por uma colicistite aguda, ou ele tem um risco de complicação por um câncer de vesícula, por um quadro inflamatório que ocorre na vesícula, em torno de 1 a 2% a cada ano. Então, essas pacientes, muitas vezes, elas têm que ser melhor estudadas. A gente sabe muito bem mudar o decúbito, olhar a sombra acústica para confirmar aí a presença do cálculo na vesícula. Então, aqui um cálculo impactado no infundíbulo, uma bile concentrada, ela começa a ter uma aparência hipoecóica, uma parede maior que 3 milímetros e uma vesícula hidrópica. Então, a vesícula hidrópica é uma das situações que nos permite até ver o cístico, por exemplo. A bile espessa, ela tem vários componentes, tá? 50% delas se resolvem, veja, acabam não aparecendo, 20% persistem assintomáticas, porém 15% evoluem para cálculo e 15% se tornam sintomáticas. Está aqui uma bile espessa clássica, aquela que sedimenta, ela deposita na parede posterior da vesícula, e aqui um quadro clássico de uma vesícula alitiásica. Nós temos ali um componente concentrado no colo da vesícula, aonde apresentava uma vesícula já com uma parede espessa de 4,7 milímetros. Esse paciente tinha clínica e evoluiu para uma colicistite aguda litiásica. Então veja que até o ponto da bile espessa chama atenção para uma impactação. Algumas situações atípicas acumulam bile e causam mais facilmente a colicistite litiásica, frequentemente em crianças que acabam usando Rocefin. Outro medicamento, como a octreotida, também pode precipitar a bile em pouco período de tempo, eu diria em menos de 24 horas. E a ausência dessa medicação, né, que pode também levar a cálculos,
o término da medicação também elimina os cálculos. Isso é extremamente importante citar, porque essas pacientes acabam fazendo confusão, principalmente no diagnóstico diferencial. Então, maior que 3 milímetros, sensibilidade é baixa. Se você for ver indivíduos normais, a medida da parede da vesícula oscila de 3 a 4 milímetros. 20% dos indivíduos possuem paredes maiores que 3 milímetros e são assintomáticos. E nós temos aí 3 a 5 milímetros como achado muitas vezes de normalidade na literatura. Por isso que é considerado isso como um critério indeterminado. Existe diferenciação da espessura da parede da vesícula, 3 a 4 milímetros discreta, moderada de 5 a 7 milímetros e acima de 7 milímetros acentuada. E sempre vamos medir na parede mais espessa, tá? Pode ser tanto no transverso, na parede anterior, quanto no longitudinal, na parede anterior. Não esquecer de colocar o Doppler. Então aqui uma vesícula hidrópica, passava de 4 centímetros e marcadamente a presença do Power e do Color Doppler, tanto faz o Power mais sensível, mas com aquela calibração que nós colocamos do Doppler, a gente acaba tendo a visibilização do mapeamento. 90% das colicistite agudas são alitiásicas, 10% são alitiásicas gangrenosas, enfisematosas com empiema vesicular. E casos raros, você pode ter aí 1% das colicistite agudas associadas à neoplasia de vesícula ou salmonela ou doenças linfoproliferativas. Lembrar que a resolução espontânea da vesícula pode ocorrer com o uso do antibiótico terapia, porém a recorrência desses pacientes é alta. Em menos de uma semana ela volta com uma colicistite reagudizada novamente. Tá? Como nós vamos se deparar? Nós vamos se deparar com uma parede espessa. Se ela é focal assimétrica, tem um espessamento focal, o diagnóstico é com ultrassom e Doppler. Vou procurar ver se tem espaço cístico dentro da parede, se tem calcificação na parede, ou se tem o twinkle, que é aquele artefato de cintilação do Doppler. Uma vez que eu tenho isso, a possibilidade de adenomiomatose vesicular focal passa a ser considerada, então nós acompanhamos de 3 em 3 meses. Se eu tenho vascularização interna e sem nenhum desses achados, a conduta é cirurgia, até que se prove ao contrário, é uma lesão focal primária. Se a parede ela é espessa difusamente e ela tem um padrão heterogêneo de delaminação, o que é delaminação? É a interpolação de ecogenicidade e hipoecóico. Nós vamos ter que ter 3 critérios para diagnosticar a colicistite aguda. Não basta um critério, como eu falei da parede espessa, ou ter um critério com vascularização, já fala a favor de uma colicistite aguda inicial, ou 2 critérios sem vascularização, passa a fazer um controle. Então a gente passa a fazer um controle para estabelecer o diagnóstico. Se a parede teve melhora ou está estável, a gente continua com o segmento. Se ela piorou, ela está complicando e a gente passa a cogitar a possibilidade de cirurgia. E já com relação às paredes simétricas, sem delaminação, ou seja, homogênea, nós temos todos os diagnósticos diferenciais que envolvem a situação de não colicistite aguda, inflamatória, como, por exemplo, reacional à CIT, a dengue ou a qualquer outro achado. Caso você tenha uma homogênea sem delaminação com Doppler, nós passamos a fazer controle e aí vai depender da evolução desse paciente, acaba indo para o diagnóstico de colicistite e cirurgia. Então aqui um padrão de uma vesícula com a parede espessa, simétrica, veja, toda ela está espessa, porém heterogênea. Esse é o padrão da vesícula delaminada. E aqui o padrão mais perigoso da parede da vesícula, que é quando a gente tem a ruptura da parede, principalmente da camada da subserosa, que rompe e cai dentro da luz da vesícula, dando esse padrão chamado membranas intraluminais. É um padrão de seriedade, de gravidade, de complicação, de rápida evolução que ocorre frequentemente na colicistite gangrenosa e na enfisematose. As perfurações ocorrem em 15% dos casos. Fazer diagnóstico diferencial de líquido perivesicular, que é aquele líquido que fica por edema da vesícula. Há uma perda do formato da vesícula para você pensar em ruptura. Então a gente sempre tem que buscar o quê? Uma vesícula com líquido ao redor com formato irregular. Isso é muito comum na colicistite alitiásica, que tem um exame no início normal e depois passa a ter o espessamento com delaminação e membranas intraluminais. Muitas vezes, dependendo do paciente, essa evolução ocorre em menos de 12 horas. Veja esse caso, uma vesícula hidrópica, já começou com uma delaminação da parede, era uma paciente de 57 anos diabética,
e logo depois de 12 horas foi refeito o exame e estava ali a perfuração. Então, em situações de urgência, uma apendicite, nós fazemos controle em 12 horas. Em situações de emergência, por exemplo, uma torção ovariana, uma colicistite aguda alitiásica, nós fazemos o controle de 6 em 6 horas. Tá? E essas pacientes aqui demonstrando o líquido, isso é o líquido perivesicular, ele acaba levando o líquido para a cavidade, acaba levando o líquido ao redor da vesícula, e aqui no caso, uma colicistite com bile espessa, é um termo que eu não gosto, porque a gente não sente esse espessamento, é uma concentração da bile, mas já mostrando aqui por contiguidade abscessos hepáticos. Tá? A gangrenosa, ela tem ausência do Murphy em 67% dos casos, é importante, o paciente muitas vezes está em bom estado geral, mas já apresenta rapidamente o padrão de membranas intraluminais. Essa era uma paciente de 82 anos, que tinha outras comorbidades, e nós estávamos acompanhando essa colicistite gangrenosa com padrão de membranas intraluminais, são esses debris mais agrupados e grosseiros dentro da luz da vesícula, e nosso papel era tentar conservadoramente acompanhar para que essa paciente não seja operada. Então ela estava entrando com uso de medicamento, antibiótico, e o papel do ultrassonografista nesse momento é analisar essa vesícula, segurar a cirurgia e só indicar a cirurgia se houver perfuração. Então aí sim a gente não tem mais como segurar essa paciente num estudo conservador e acaba indo. Aqui outro exemplo de uma perfuração, aqui outro exemplo de uma perfuração da vesícula, muito bem demonstrado pela tomografia. Então são quadros clássicos, né, de perfurações que a gente acaba vendo na colicistite aguda e acaba sendo, nesses casos, alitiásicas. Tá? A enfisematose é rara, é menos de 1% das colicistites, rapidamente progressiva e fatal, frequentemente em homens e diabéticos, 45% não tem cálculo biliar, e a gente sabe que é produzido por bactérias que tenham ali a proliferação anaeróbica de gás após um evento isquêmico. Então, qual é o achado nosso? É gás no lúmen vesicular e em suas paredes. Na mudança de decúbito, a gente percebe o gás aqui na região mais da parede posterior da vesícula, muito bem demonstrado no interior da cavidade da vesícula pela tomografia. E essas absedações da vesícula, quando ela ocorre em tempo curto, elas acabam levando a empiema, aqui um grande empiema hepático, tá? E acaba distorcendo toda a projeção da vesícula biliar. Aqui também um outro exemplo de um grande empiema hepático. Então, esses são os aspectos que eu queria mais trazer para vocês. Eu quis respeitar o tempo, então desculpem se eu fui um pouco rápido na minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.